Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da liberação dos documentos sobre o assassinato do John Kennedy, né, do JFK, lá em 63, lá em Dallas, no Texas. Todo mundo conhece esse vídeo, já viu isso em vários filmes e coisa e tal, né? Ele estava caminhando aqui em carro aberto lá na cidade de Dallas, quando o Lee Harvey Oswald, né, deu um tiro nele. Só que aí tem um monte de conspiração de que teria sido os mafiosos, teria sido os cubanos, teria sido os russos, teria sido não sei que lá o quê. E teve uma investigação muito grande na época, a investigação chegou à conclusão de que o Lee Harvey Oswald agiu sozinho, e o cara que depois matou o Lee Harvey Oswald também agiu sozinho, né? Muito estranha essa história, né? É um Adélio Bispo ao quadrado aqui. Teve dois caras agindo sozinho ali para estancar a coisa. Mas enfim, esses documentos com todas as provas dessa comissão que investigou o caso, a maior parte dos documentos já tinha sido liberada. Mas ainda faltavam alguns documentos que estavam confidenciais e o Trump tinha prometido liberar esses documentos e liberou esses documentos agora, né? Ao contrário do Jeffrey Epstein, tá? Vamos botar esse asterisco do lado do nome do Trump aqui, porque o do Jeffrey Epstein, ele prometeu liberar os documentos todos, liberou um negócio que todo mundo já estava sabendo, que já tinha sido vazado antes, e não tem novidade nenhuma no caso do Jeffrey Epstein, mas enfim, nesse caso aqui ele liberou mesmo os documentos. E tem até coisa sobre o Brasil. Vamos entender esse caso aqui, essa notícia foi sugerida por Moraes de olho no pacotão do Trump, anarco-ortopedista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então essa foi a história, né? O caso do JFK, não vou contar para vocês, todo mundo sabe, né? Ele estava passando lá em Dallas, lá no Texas, e foi alvejado pelo Lee Harvey Oswald. Depois o Lee Harvey Oswald foi preso pela polícia e logo em seguida foi morto por um outro rapaz, o Jack Ruby, alguma coisa assim, e enfim, só o Jack Ruby que foi preso, e aí ficou um monte de teoria da conspiração, que o cara seria cubano, seria agente dos mafiosos, seria agente russo, seria isso, seria aquilo. Ninguém sabe de fato. A comissão que investigou a coisa diz que ele agiu sozinho, agiu por conta própria, né? O Trump desclassificou não só o caso do JFK, mas também do Robert Kennedy, que é o pai do Robert Kennedy Jr., que hoje é ministro da Saúde do Trump, tá? Então, o Robert Kennedy, pai do Robert Kennedy Jr., ele também foi morto em 68. Então, o John Kennedy foi morto em 63, o Robert Kennedy morto em 68. E lembra, esses dois foram os principais agentes americanos, os principais atores americanos no que tange a questão da crise dos mísseis em Cuba. A crise dos mísseis em Cuba foi entre 60 e 62, e foi um momento em que quase os Estados Unidos entrou numa guerra nuclear, quase a gente teve, né, um fim do mundo nuclear com a Rússia, e no entanto os Estados Unidos ganharam essa parada, né? O John Kennedy e o Robert Kennedy ganharam essa parada. Sempre existiu a ideia de que isso aqui foi realmente uma vingança dos russos contra os americanos. E esses documentos liberados agora não mudam muita coisa não, mas dão a entender que sim, que pode ter sido exatamente isso, né? Então o Robert Kennedy também, e também do Martin Luther King, né? O Martin Luther King era um ativista da causa negra, pela liberdade, aquele cara que falou, né, eu tenho um sonho de um dia que não vai ter diferença entre brancos e negros e não sei o que lá, não sei o que lá, e ele também foi assassinado e todos os documentos de todas as investigações foram liberadas pelo Trump. Liberados, assim, nem tudo está 100% liberado, tá? Tá aqui, o National Archives está mostrando aqui as coisas todas, e o que ele coloca aqui é que, aqui ó, tá a lista dos documentos aqui, mas segundo eles dizem, muita coisa ainda é papel, tá? Muita coisa é papel ainda. Então ainda vai levar um tempo até estarem todos os documentos aqui, porque eles estão ainda escaneando coisa. Ao longo dos próximos anos, essa lista ainda vai ser acrescentada de coisas aqui. Mas os documentos em papel já estão desclassificados, então em tese, se alguém for lá fisicamente no National Archives lá nos Estados Unidos e pedir a licença, pode ter acesso a esses documentos, porque ele já desclassificou, já não é mais informação sigilosa, só no site da internet que ainda pode surgir mais coisa por aqui, né? Parabéns para o Trump por isso, acho uma excelente medida. Estou esperando do Jeffrey Epstein, hein, Trump? Você prometeu do Jeffrey Epstein também, né?
Enfim, e aí, o que tem nesses papéis? Primeira coisa, já tem gente que já digeriu essa coisa toda, já fez um monte de coisa aqui. Em termos do caso do assassinato mesmo, não tem grandes novidades, não. A única novidade mais forte que tem é a ligação do Lee Harvey Oswald com a KGB e com o consulado de Moscou no México. Ou seja, isso reforça a hipótese de que ele teria sido um agente russo que fez esse ataque. Pode ter sido isso. Ele era casado com uma russa, ele morou na União Soviética há muito tempo, ele voltou para os Estados Unidos, então assim, tem muita coisa que indica que pode ser mesmo, foram os russos que fizeram esse tipo de coisa. Pode ser, mas não tem prova. Não tem prova que tenha sido isso. Os russos dizem que ele não era mais agente, que ele não foi aceito como agente, que ele queria ser agente, mas ele não foi aceito como agente, porque era uma pessoa muito instável, e eles não teriam como controlar o cara. Mas ele era casado com uma russa, meu amigo. É lógico que quem era o handler dele, quem era o controle dele, era a mulher dele, pô, evidentemente, né? Mas enfim, em termos da história toda, não tem nenhuma daquelas grandes teorias da conspiração se confirmou, né? Agora, nessa parada saiu uma informação que tá muita gente até batendo em mim. Não, Peter, você falou que não ia ter golpe comunista no Brasil, mas olha só, saiu um documento aqui dizendo que o Xi Jinping, não, o Mao Zedong e o Fidel Castro ofereceram armas e tropas para Leonel Brizola. Então ia ter golpe sim, eu não sei que ela... Não. Vocês estão confundindo duas coisas aqui. Ofereceram armas e tropas para garantir a transferência de poder para João Goulart. Então vamos entender as duas coisas diferentes que tem nisso daqui. Primeira coisa, quando o idiota do Jânio Quadros assumiu a presidência em 61, né, o Jânio Quadros era o presidente, ele que foi eleito. O João Goulart era vice do Jânio Quadros. Quando o João Goulart assumiu a presidência, ele ficou 7 dias na presidência, teve um ataque de pelanca lá e renunciou ao cargo de presidente. Essa história já foi contada várias vezes. Muita gente acha que ele queria apoio, ele achou que o povo ia ficar debaixo dele, ia falar, não, então tá bom, se o João Goulart, não, João Goulart, continue no cargo, João Goulart. Ele viu pessoas no Brasil inteiro pedindo para ele continuar presidente, coisa e tal, e só que ninguém estava nem aí para isso, ou seja, renunciou e perdeu o mandato. E foi ele que começou essa lambança toda, com essa renúncia dele, né? Um idiota, o Jânio Quadros. Aí ia assumir o João Goulart, só que aí o que aconteceu? Aí começou essa parada do pessoal ter medo do João Goulart. Por quê? Porque o João Goulart era comunista, o João Goulart queria o comunismo mesmo, né? Lembra? Os comunistas daquela época eram diferentes dos comunistas de hoje em dia. Hoje em dia todo mundo sabe que o comunismo deu errado, que a União Soviética deu errado, que Cuba deu errado, que não funciona. Mas naquela época, em 65, o golpe em Cuba tinha acontecido em 59, tinha coisa de 6 anos de golpe, né? Aliás, aqui no caso era 61, ou seja, 61 era 2 anos depois do golpe em Cuba. O pessoal achava que era uma maravilha, não porque o Fidel Castro fez as coisas lá e resolveu tudo, não sei o que lá. Enfim, o pessoal tinha medo de que o Jango tentasse um golpe. E aí o que aconteceu? O que eles estão falando aqui? Quando o Jânio Quadros renunciou, havia um movimento para não deixar o Jango assumir. E nesse momento, o cara da China e o cara de Cuba ofereceram ajuda militar para o Brizola, caso fosse preciso defender a transição pacífica de cargo, né? Porque era o correto. Nesse caso, o João Goulart tinha que assumir mesmo, né? Pela Constituição brasileira, ele tinha que assumir. Se tivesse um golpe aí a China e Cuba ajudariam o Brizola a evitar esse golpe neste momento. Então, ali ninguém tem dúvida, teria essa ajuda. Só que o Brizola recusou. Por que o Brizola recusou? Eles falam aqui porque ele temia o envolvimento dos Estados Unidos, e certamente haveria o envolvimento dos Estados Unidos, mas mais do que isso, o que ele sabe, e é óbvio que é isso, é que essa tropa de Cuba e da China, mesmo que fosse voluntários, repara, eles ofereceram aqui, ó, apoio material, suporte e, inclusive, voluntários, entre aspas, ou seja, voluntários seriam soldados para lutar. Só que quantos soldados que Cuba e China conseguiriam colocar aqui no Brasil? Eu não sei quantos eles estavam planejando, mas certamente não faria diferença. As pessoas esquecem disso. O Brasil é um país enorme. Se não for o exército brasileiro, até o exército americano, se quiser conquistar o Brasil, tem dificuldade, meu amigo. A menos que use bomba atômica para destruir Brasília e aí acabar com todo o comando do exército brasileiro, mesmo esse tipo de coisa é difícil. Ou seja, se viesse da China uma tropa, se viesse de
Cuba uma tropa, não faria diferença. Por isso o Brizola recusou. Ele viu que o ganho que ele teria com a força desses poucos voluntários que teria lá da China e de Cuba não faria diferença no final das contas e pioraria a situação dele. Aí o que aconteceu? Não teve nada, né? Realmente, de fato, no final das contas, teve a posse esperada, o Jango assumiu. Aí, quando teve em 64, mas veja, desde 61, os militares já estavam chateados com essa história. E é por isso que eu digo para você que não teria chance nenhuma de ter um golpe do Jango em 64. Não faz sentido. Ah, o Brizola queria um golpe. É lógico que o Brizola queria um golpe. Ah, o Jango queria um golpe. É lógico que o Jango queria um golpe. Ah, eles tinham guerrilheiros para lutar do lado do golpe. É lógico que tinham guerrilheiros do lado do golpe. Mas caramba, o Brasil não é Cuba, meu amigo. O Brasil é enorme, o Brasil é grande pra cacete em relação a Cuba. E se o exército brasileiro não estivesse do lado do golpe, olha só, mesmo no exército brasileiro, tem pessoas que apoiariam o Jango, tá? Tem esquerda, já tinha esquerdistas radicais no exército brasileiro. Naquela época, a esquerda, o comunismo, ainda era visto como uma coisa positiva, né? Uma alternativa de futuro. O comunismo vai funcionar e coisa e tal, e agora dessa vez vai funcionar o comunismo e não sei o que lá. Mesmo no exército brasileiro tinha gente, só que tinha pouca gente. Uma situação mais ou menos como a do Bolsonaro agora. Tinha gente do lado do Bolsonaro que queria golpe? Eu tenho certeza que tinha. Tinha um monte de gente. Aliás, a maior parte do pessoal que me criticou, tá vendo, Peter? Você falou que não ia ter golpe, que a esquerda não tinha como dar golpe. Esse pessoal é o pessoal que quer golpe hoje em dia, que acha que não, que foi lindo os militares darem golpe naquela época. Não, porque deu golpe. Olha que maneiro dar golpe. Gente, golpe não resolve porcaria nenhuma. Para com isso. Piora a situação toda, não resolve merda nenhuma de golpe. Não resolveu em 64, não resolveria agora, não resolve nada. Em 64, o que acabou acontecendo? Entraram os generais Melancia lá, um monte de medida socialista no governo dos generais Melancia, a economia do Brasil foi para o saco, gerou a hiperinflação, agora ia dar a mesma coisa. E o golpe judiciário do STF está dando a mesma coisa também. Golpe judiciário também é ruim. O que o Alexandre de Moraes está fazendo agora é a mesma coisa que os milicos fizeram em 64. Inventaram um golpe suposto que teria do Jango e deram um golpe para evitar o golpe, o que é uma besteira, não tem lógica nenhuma, né? De novo, se não tinha o apoio do exército, não importa os voluntários chineses ou voluntários cubanos. Não, que tinha alguns voluntários, tinha o pessoal da Araguaia, tinha os guerrilheiros de Cuba, é lógico que teriam algum apoio. A questão é, não teriam apoio para conseguir dar um golpe com certeza, um golpe que vingasse. Porque tem isso, você não pode dar golpe só com uma pequena força, tem que dar golpe com a maioria, né? Em 64, quando os militares fizeram o golpe, eles tinham o apoio inteiro do pessoal. Eles representavam a continuidade. Por isso que o Alexandre de Moraes também conseguiu dar o golpe agora, porque ele deu o golpe partindo da continuidade, mantendo o status quo. Aí você consegue com muito mais facilidade. E, de novo, repito o que eu falei, faria pouquíssima diferença. Primeiro que isso daqui foi em 61, não foi em 64, mas isso é o menos importante. Você pode dizer que foi em 61, mas em 64 seria a mesma coisa. Cuba também ofereceria ajuda para o Brizola dar o golpe dele, e a China daria ajuda para o Brizola dar o golpe dele. Não sei se seria a mesma coisa, porque lembra, aqui eles estavam oferecendo ajuda para garantir a transição de poder que era legítima, de fato. Se saiu o presidente, assume o vice. É o que está na lei, é o correto de se fazer, né? Outra coisa é você mandar ajuda militar para dar um golpe. É outra situação. E, de novo, eles sabem que isso daí não teria capacidade de segurar se o exército não tivesse do lado do Brizola, não tivesse do lado do Jango. E o exército não estava. Tanto não estava que deu o golpe do outro lado. Então o que eu falo para vocês, não teria golpe em 64, tal como não teria golpe do Bolsonaro agora, pelo mesmo motivo. O exército, as forças armadas não queriam golpe pro lado desse lado, né? Do outro lado pode ser que dê golpe. Deu golpe naquela época, dessa vez as forças armadas ficaram quietas, não fizeram nada. Bom saber que depois de 20 anos de ditadura, 30 anos de ditadura, as Forças Armadas aprenderam que não se resolve esse tipo de problema com golpe, né? Eu espero que depois desses 20 anos de golpe do STF que a gente está começando agora, que pelo menos o Judiciário aprenda também igual as Forças Armadas. Não vale a pena dar golpe, não vale a pena ignorar a Constituição para poder prender a pessoa porque acha que ela daria um golpe e coisa e tal. Não vale a pena isso, só piora a situação. Espero que o STF tenha essa grandeza ao final da ditadura deles, que vai acabar, eu tenho certeza. A ditadura não dura para sempre, porque é naturalmente frágil. Esse golpe do Alexandre de Moraes não vai durar muito tempo, não sei quanto tempo mais vai durar. O que eu espero só é que eles saiam disso com essa mesma coisa, né? Bom, enfim, outras coisas que estão liberadas aqui, o pessoal da esquerda evidentemente está dizendo que, tá vendo, os Estados Unidos do mal monitorou os comunistas no Brasil. É lógico que monitorou os comunistas no Brasil. Evidente que monitorou, né? Estava na Guerra Fria, pô.
É lógico que monitorou. E outra coisa curiosa é isso daqui, ó. Eles mostram que o Lee Harvey Oswald era um espião que tentou obter um visto da União Soviética na Cidade do México 2 vezes, e ele conversava com um monte de gente da embaixada. A mulher dele era russa, não sei o que lá, ele morou na Rússia, não sei o que lá. Kostikov era o handler dele, segundo eles estão dizendo lá, e o handler mais direto era a mulher dele, evidentemente. Ou seja, no final das contas, prova que é isso daí, meu amigo. Os russos têm esse negócio de espionagem mesmo, tem que tomar cuidado. Tem ainda hoje, hein, Trump? Toma cuidado com o Putin, hein? Se fica esse negócio de ficar lambendo o saco do cara, você pode cair de uma janela aí, pode tomar um chazinho, passar mal depois de tomar chá. Isso é um perigo realmente no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.